Boa noite a todos, um prazer conhecê-los. Obrigada, Fabiana, pelo convite. Você quer que eu passe? 3 slides. Pode passar. Sim. Eu vou falar basicamente sem figuras, né? Porque são muitas coisas a falar, muitas coisas objetivas e práticas, que foi o que a Fabiana me passou com relação ao recado que eu poderia passar para vocês, né? Eu vi que a gente tem gestantes aqui, temos mamãezinhas de bebê bem pequenininho, né? Primeiro filho, mãe? Joia, parabéns. E também já temos mães de crianças maiores, né? Então já temos aí gente com alguma experiência, gente com nenhuma experiência. E eu vou falar um pouco e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas à medida que eu for falando, não me incomoda nem de forma nenhuma ser interrompida, tá bom? A gestação e o primeiro ano de... Hoje em dia a gente fala muito dos 1000 dias, né? Os 1000 dias são talvez os dias mais importantes da vida do bebê. E eles se constituem dos 270 dias da gravidez e dos 2 primeiros anos de vida do bebê. Nesse período, o desenvolvimento, todo o ambiente no qual o bebê é gestado e no qual o bebê vive nos primeiros anos de vida, vai contribuir para o desenvolvimento e para a formação. Neste período de 1000 dias, o desenvolvimento neurológico da criança vive um ritmo que em nenhum outro momento da vida, um ritmo de aceleração e de desenvolvimento que em nenhum outro momento da vida ele vai viver novamente. Então, todo o esforço no sentido de tentar investir no bebê neste período vale a pena, é um investimento para o futuro, né? Então hoje já é sabido que dependendo de como a mulher vive na gestação, isso vai ter imediatos no bebê. Em tudo, tanto em relação ao estado de conforto do bebê, quanto em relação a ganho de peso, quanto em relação a e a desenvolvimento neuropsicomotor, que é a nossa grande preocupação, né? Eu costumo dizer que em relação a aleitamento, depois eu falo de aleitamento, vamos falar dos 1000 dias primeiro. Então, o que é importante a gente entender desses 1000 dias? Que a gente tem que começar a cuidar do bebê no início da gestação, às vezes até antes da gestação, né? O ideal é que antes de ficar grávida, a família, o casal, procure assistência médica e faça exames de rotina, veja se está tudo bem, se tem alguma infecção, se não tem, como é que está a saúde dos dois, para ver se está tudo pronto para gestar uma criança. E aí, no caso, quando a gravidez acontece, aí sim começar o pré-natal o mais cedo possível, para fazer os exames e para detectar qualquer alteração o mais precocemente possível. Quando a gente consegue detectar os problemas no início, tudo fica muito mais fácil, tudo fica mais fácil de se resolver. E o mais interessante que eu acho que a gente aprendeu com relação a esses 1000 dias é com relação a hábitos e estilo de vida da mãe e da família que repercutem na saúde do bebê. O primeiro deles e o mais importante é a alimentação, né? Existe uma frase muito famosa que diz assim: a gente é o que a gente come. E de fato nós somos o que a gente come. E tudo tem levado para isso, para nos fazer entender que bons hábitos alimentares e bons hábitos de vida nos vão trazer mais saúde, com certeza, né? Então, já na gravidez, é preciso que a família se preocupe com a alimentação da gestante. Por quê? Porque já está comprovado que o paladar da criança vai ser moldado de acordo com o que ela recebeu já na gestação, com o que a mãe vinha comendo. Então, se a mãe comer bastante fruta, legume, verdura, alimentos saudáveis, poucos alimentos muito processados, né?
que são todos esses industrializados, né? Danone, Yakult, miojo, Cheetos, pipoca, salgadinho, chocolate, bala, pirulito, refrigerante, muita massa, né? Pão, bolo, biscoito, macarrão. Tudo isso deve ser comido, deve ser evitado quando a gente fala em alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável, ela é constituída de tudo que vem da natureza, de tudo que a gente consome quase in natura. Então, o que é? É arroz, feijão, né, que é uma combinação muito nutritiva, contém todos os aminoácidos essenciais que a gente necessita para as reações químicas que funcionam no nosso organismo e vivência, né? E todo o mecanismo, o metabolismo humano. Então, arroz, feijão, carne de todos os tipos, né? Que agora tá super cara, a gente tem que fazer cara de boi, vamos comer de porco. Uma carne extremamente saudável, desde que ela seja de boa procedência. A gente tem que comprar carne de porco no supermercado, ou então em açougue, né? Que é aquela carne que vem com o selo do CIF, porque aí vem de criadores seguros e que estão constantemente sendo fiscalizados e tudo mais. Então, essa carne não precisa mais ter medo. A carne de porco é uma carne super saudável e barata, né? Hoje, a carne de frango, que é a carne do peixe e que Então, carne de todos os tipos, frango, peixe, boi, porco, leite, ovos, todos os legumes, todas as verduras, todas as frutas, né? E coisas sem excesso, né? Sem excesso de pão, sem excesso de bolo, de biscoito, de macarrão. Muitos à base de farinha de trigo, eles acabam dando sustento pra gente, sustentam, alimentam, mas não nutrem, né? Não tem muita vitamina no pão, né? O pão é feito do quê? De água, farinha de trigo e sal, né? Então, realmente ele satisfaz, mas ele não alimenta, ele não nutre. E evitar também, hoje a gente vê um consumo muito limpo e embutidos em geral, presunto, mortadela, salame, tudo isso. Esses alimentos assim, são o que a gente recomendaria numa alimentação saudável. Eles devem de aniversário, no final de semana, mas não regularmente, né? Outra coisa que a gente alcoólica, né? Há 30 anos atrás, quando eu me formei, havia alguma permissividade em relação à bebida alcoólica, podia-se orientar uma gestante a tomar até um copo de cerveja a cada semana, tal, mas hoje em dia já existem vários estudos comprovando que não, né? Que nenhuma gota de álcool deve ser ingerida na gravidez, porque pode comprometer, sim, o desenvolvimento neurológico da criança. A gente não sabe, cada bebê tem uma sensibilidade ao álcool. Então, às vezes, uma criança com uma baixa ingestão já pode apresentar os efeitos deletérios do consumo de álcool na gravidez. Então, a gente pede e orienta que não se beba bebida alcoólica nem na gravidez e nem na amamentação, né? É um período da vida da gente em que a gente se priva, mas é por um bem maior, que é pela saúde da criança. E a outra coisa também, cigarro, né? O cigarro é um grande inimigo do desenvolvimento do bebê, né? Ele, na gravidez, quando a gestante fuma, ele ele atrapalha o ganho de peso do bebê. Então, uma criança que nasce de uma gestante fumante, geralmente ela tem um peso menor, ela não consegue se desenvolver como um outro bebê. E no dia a dia, numa casa onde tem cigarro, também o bebê se ressente demais. Logo cedo começa a ter problemas respiratórios, na grande maioria das vezes, né? Então, de gravidez, também
um estilo de vida mais tranquilo, né? Horas de sono adequadas, pelo menos 8 horas de sono, evitar sobrecarga, evitar estresse. É nessa hora que a gente conta com os pais, né? Hoje mudou muito a questão da divisão do trabalho doméstico, né? Antigamente a gente ouvia a mulher falar assim, ele me ajuda no serviço doméstico. Hoje esse conceito caiu, né? Ninguém ajuda mais ninguém, a gente divide a casa e divide o serviço doméstico, né? Então assim, como todo mundo tem que comer, é responsabilidade do homem e da mulher a comida. Como todo mundo tem que usar roupa limpa, é responsabilidade do homem e da mulher lavar a roupa, limpar a casa, o banheiro, etc. Se um prefere fazer uma coisa, o outro faz a outra, mas hoje o conceito é dividir o trabalho doméstico, né? E isso é importante, porque para a gestante poder se alimentar bem, alguém tem que comprar, alguém tem que lavar, alguém tem que guardar, alguém tem que cozinhar, alguém tem que cuidar dos outros filhos, então é muita coisa. Se a mulher se sobrecarrega de trabalho, assumindo todo o serviço doméstico e muitas vezes trabalhando fora, logicamente ela vai estar submetida a um estresse grande e isso compromete o desenvolvimento do bebê, né? E fazer os exames regularmente, tomar os remédios prescritos pelos médicos no pré-natal, são cuidados interessantes. Aí tá bom, o neném nasceu e agora? Né? O que nós vamos fazer? Qual é a nossa maior preocupação e qual é a maior insegurança das mães? Nos cuidados de pré-natal, eu percebo na prática que muito pouca... como as pacientes, ninguém olha muito para as mamas enquanto estão grávidas, né? A mama, ela só passa a existir depois que o neném nasce. Mas alguns problemas mamários têm que ser vistos antes do neném nascer para viabilizar a amamentação. O mais comum deles é o mamilo invertido, né? Então, se a mulher não... o bico é voltado para dentro, se ele tem um buraquinho no meio, isso tem que ser apresentado no pré-natal ou ao médico da família. Porque existem massagens e alguns outros mecanismos de estímulo que podem ajudar a formar o bico antes do neném nascer. O momento ideal de formar o bico é antes do bebê nascer e não na maternidade. Porque aí chega e fala, eu não tenho bico. O bebê ainda não tem força para sugar, ele vai formar, mas dá muito mais trabalho. Se a gente puder fazer isso antes do bebê nascer, é ideal. E aí, eu não vou falar de via de parto, né? Eu acho que a via de parto depende muito de quem está lá na maternidade, da preferência de vocês e também das decisões aí da equipe que faz o parto. Pois não? Uma pergunta sobre o negócio do parto. Por exemplo, eu não quero ter parto normal. Eu tenho direito de pedir preferência por cesárea ou não? Chegar lá, o que tiver que ser, vai acontecer. Então, eu sou pediatra, eu não trabalho aqui em Adamantina, eu não sei como é que funciona. Que eu saiba, em São Paulo tem uma lei que dá à mulher o direito de escolher a via de parto. Mas eu não sei como funciona aqui, eu não posso te responder essa pergunta. Tem, né? Se você... Exatamente, porque eu tinha visto algumas coisas falando que a gente tem o direito, né? Mas eu não sei não sabia como é que funcionava, porque como eu fui uma primeira viagem, eu não sabia se hoje em dia eu tenho essa preferência, de eu escolher o que eu quero. Ela é sua? Ela é minha. Foi cesárea? Foi tentado o parto normal, só que chegou na hora, ela tinha a cabeça grande, minha bacia não abria, aí não teve que correr pra cesárea. Então eu fiquei traumatizada com isso. Eu tenho que fazer agora, eu queria saber se eu tenho que conversar com o meu médico. Sim. Pra saber como é que eu faço, pra chegar lá na hora eu tenho que sofrer. Não sei como é que ela tem que fazer. Tá bom, eu vou procurar saber certinho. Eu não sei te responder, realmente não sei, viu? Eu só digo às gestantes de primeira vez, as que não tiveram bebê ainda, que eu sou uma defensora do parto normal, acho maravilhoso, acho lindo. A gente sabe por uma série de motivos que é a melhor via, né, para nascer.
Nem todo mundo consegue. O seu foi normal? Parabéns, muito bom. Gostou? Foi assim uma experiência incrível. Pra mim foi muito bom. Sim. Não foi fácil. Não, não é fácil, de fato não é fácil. Eu amei. Mas o nosso organismo foi feito para isso, né? Nós fomos feitas para parir normal. Todo mundo que me perguntava, você quer ser normal, é muito difícil, você sofre. Eu sempre tive comigo que o parto eu queria ser normal. E eu consegui. Que bom, parabéns. Realmente isso aí, historicamente. Também nós médicos temos uma responsabilidade muito grande nisso, né? O parto normal ele não tem hora para acontecer, ele dá um trabalho grande antes do neném nascer, então tudo isso interferiu muito e acabou que, em função de rotinas médicas e uma série de coisas, foi se indicando cesáreas cada vez mais, mas o Brasil é campeão mundial em índice de cesariana, né? Nenhum país no mundo faz tantas cesarianas como nós, e isso não é motivo de orgulho para nós. A mulher é fisicamente preparada para parir normal, né? E com o passar dos anos, acho que nos últimos 60 anos, né, a gente vem caminhando na direção oposta, é como se a gente tivesse perdido a habilidade de parir pela via vaginal, que é a via normal, né? Mas considerando que a recuperação é muito melhor, para o bebê, eu como pediatra, a gente sabe a diferença de um bebê que nasce de uma cesárea antes de um trabalho de parto e de um neném que é submetido a um trabalho de parto. Apesar de ser uma coisa bastante cansativa para a mãe, é muito gratificante, é muito bonito, é muito emocionante e é mais fisiológico, é mais normal, né? Então, para quem puder tentar e ter a mesma experiência que ela teve, eu acho que vale a pena, viu? Aí tá bom, o neném nasceu, do ponto de vista pediátrico, qual é a grande angústia que eu sinto em todas as mães, né? A preocupação com a amamentação, né? Será que eu vou conseguir amamentar? Né? Será que eu vou conseguir sustentar? O meu leite vai sustentar o meu filho? Né? Então, eu venho dizer para vocês que sim, que na grande maioria das vezes, sim. Né? Todo o organismo da mulher está preparado para ter leite e a gente pode ajudar vocês a conseguir fazer com que o leite materno seja o único alimento que o bebê recebe nos primeiros 6 meses de vida. A recomendação para o bebê é esta: aleitamento materno exclusivo. O que é aleitamento materno exclusivo? É dar para o bebê somente leite materno nos primeiros 6 meses de vida, sem água, sem suco, sem chá e sem nenhum outro leite, tá? O aleitamento materno, ele é tão importante para o bebê, porque o leite materno fornece para o bebê o que ele necessita para se desenvolver com mais saúde e até mesmo com mais inteligência. Existem centenas de trabalhos feitos no mundo todo que conseguem comprovar que as crianças que recebem exclusivamente leite materno até 6 meses, lá na frente, conseguem um desempenho melhor em matérias mais complexas, matemática, física e química. Então é isso que eu costumo dizer, que a gente quer para os filhos da gente um futuro melhor do que o nosso. E para isso, o investimento começa já na gravidez e na maternidade. Então, tentando oferecer para a criança somente leite materno. Amamentar é fácil? Não. Amamentar é difícil, principalmente no primeiro mês. Depois do segundo mês para frente, no meu entendimento, fica até mais prático do que mamadeira, porque você não tem que esquentar a água, que esfriar a água, que esterilizar a mamadeira, que levantar, tal. Você pega, senta, bota o neném para mamar, põe para rotar, põe para dormir e acabou. Mas no começo, realmente é muito difícil. Os primeiros 15 dias, o primeiro mês, é bastante cansativo. E aí a gente dá algumas orientações no sentido de fazer vocês conseguirem amamentar os bebês.
A primeira delas e a mais importante é não oferecer, chegando em casa, depois que o neném sai da maternidade, não oferecer para o bebê nada em bico de mamadeira. Por quê? Porque o jeito de sugar a mamadeira é diferente do jeito de sugar o seio. O seio a criança empurra com a língua e o leite vem. E a mamadeira ele tem que sugar. Se muito novinho ele aprende a sugar o bico da mamadeira, ele acaba indo para o peito da mãe, sugando como se fosse a mamadeira. Dessa forma o leite não vem, ele abandona o peito e fica com a mamadeira, tá? Então, eventualmente, quando a gente precisa complementar a amamentação na maternidade, às vezes a criança tem hipoglicemia, ou às vezes não desceu o leite ainda da mãe e a gente precisa complementar, a gente sempre complementa no copinho, que é para a criança não conhecer o bico da mamadeira. Essa é uma dica importante. Então, antes de oferecer mamadeira para a criança, procurem a rede de apoio à amamentação, tá? Eu não sei se vocês têm aqui em Adamantina banco de leite. Não tem ninguém que orienta. Ótimo. Então, isso eu tenho falado muito lá em Oswaldo Cruz. Lá a gente tem o pessoal do banco de leite e sempre que eu dou alta para as mães lá em Oswaldo Cruz, eu oriento, olha, antes de oferecer a mamadeira, procure o banco de leite. Funciona todos os dias, de segunda a sexta, aqui, procurem as meninas para tentar ajudar vocês, porque a grande maioria dos problemas que a gente enfrenta nos 15 primeiros dias são passíveis de solução sem que se precise oferecer o leite, né? Então, muito mais relacionados à maneira como o bebê pega o seio do que a quantidade de leite que a mãe produz, tá? E a quantidade de leite, o truque, a ilusão da mamadeira, ela é uma ilusão. Por quê? Porque às vezes a gente está com um bebezinho amamentando e aí chega de noite e fala, tô com tanto sono, eu queria dormir a noite inteira, eu vou dar uma mamadeirinha para eu conseguir dormir e amanhã eu continuo dando peito. Isso não existe, tá? Porque justamente o bebê vai conhecer o bico da mamadeira e aí quando ele for sugar o seio não vai dar certo, o leite não vai descer e ele vai abandonar o peito e vai ficar com a mamadeira. E uma outra coisa que é preciso entender, o mecanismo de produção do leite depende da sucção do bebê. Quanto mais o bebê suga o seio, mais leite a mulher produz. Se você dá uma mamadeirona de 60 ml, o bebê fica cheio, farto, ele vai ficar 4 horas sem mamar, é um tempo que ele deixa de estar sugando o peito e estimulando a produção, tá? Então, no início é assim mesmo, ele é pequenininho, ele não tem muita força, ele suga um pouco, cansa, a gente dá uma estimuladazinha, ele suga mais um pouco, mas aí ele dorme. Dorme, daqui a pouco ele acorda que quer de novo. Então, a gente fica nos primeiros dias exclusivamente à disposição de amamentar. É por isso que a gente tem garantido por lei o direito de ficar em casa amamentando. Toda mulher que trabalha, que tem registro em carteira, ela tem direito de ficar em casa recebendo salário para amamentar. Quando o governo aprovou essa lei, o que ele reconhece? Primeiro, ele reconhece a importância do aleitamento materno. E segundo, ele reconhece que é impossível você amamentar exclusivamente e trabalhar fora, né? Principalmente nos primeiros meses. Depois tem jeito da gente se organizar melhor. Mas por incrível que pareça, o Brasil tem a licença maternidade de 4 meses, né, e nos órgãos públicos 6 meses, mas é um dos países onde o índice de aleitamento materno exclusivo é mais baixo do que em outro. No Japão, elas têm 7 dias de licença maternidade e elas fazem mais aleitamento materno exclusivo do que nós. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, ninguém trabalha com registro em carteira. Todo mundo trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganha. E lá também existe, como existe mais informação sobre a importância do aleitamento materno, elas conseguem amamentar mais, elas trabalham muito com ordenha, né? A gente não tem muito essa prática, porque a gente tem, graças a Deus, a lei que nos protege e que dá pra gente o direito de ficar em casa recebendo salário para amamentar, né? Que é uma lei que eu considero bastante
dentro das tantas dificuldades que nós temos aqui no Brasil, é uma lei que nos ajuda nesse momento tão delicado e tão importante da vida do bebê e da família, ok? Outra coisa importante com relação, então assim, procurem ajuda profissional se por um acaso nos primeiros dias vocês não estiverem sentindo segurança no aleitamento materno. Ao invés de logo de cara já partirem para a ideia de que o aleitamento não está dando certo, que não está sustentando, que é melhor dar um leite para o bebê, né? Antes disso, procurem levar ou ao GAME, né? Ou ao banco de leite, se não for daqui da cidade. Oswaldo Cruz recebe todas as cidades da região. Ou ao posto de saúde para procurar alguém que possa ajudá-las a amamentar e fazer o aleitamento dar certo, tá bom? Uma outra coisa importante para que o aleitamento dê certo é a alimentação materna, tá? É preciso, a mãe não precisa comer muito quando amamenta, principalmente nos primeiros dias, porque depois vem uma fome louca, mas nos primeiros dias ela não precisa comer muito, mas ela precisa comer de 3 em 3 horas. É importante fazer 6 refeições por dia. É mais ou menos o que é feito no hospital. Café da manhã, um lanche no meio da manhã, almoço, um lanche à tarde, jantar e alguma coisinha antes de dormir. E pode comer o quê? Porque a gente ouve muito, não tá ácida, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Novamente, do que vem da natureza, pode comer tudo. Arroz, feijão, repolho, todos os legumes, todas as verduras, todas as frutas. Não existe nada que comprove que laranja dá cólica, que abacaxi dá cólica, que feijão dá cólica, tá? É muito difícil fazer essa comprovação cientificamente. Então, tudo são possibilidades. Mas, na verdade, a vantagem nutritiva do arroz e feijão, né? Ela é muito maior. E no fim, as pessoas ficam preocupadas em não dar cólica no bebê, aí tira o feijão, tira o repolho, tira a laranja, tira o abacaxi. Sobra o quê para a mulher comer depois, para amamentar o neném, né? Precisa comer, e precisa comer de tudo, e precisa comer coisa substanciosa. Então, a princípio, não precisa tirar nada, deve comer de tudo do que vem da natureza. O que a gente tem que evitar quando a gente está amamentando? De novo, bebida alcoólica, embutidos, né? Pode comer chocolate? Pode, né? Um bombom, tô com vontade de comer um docinho, como à tarde um bombonzinho depois do almoço para adoçar a minha boca, pode, mas não posso bater uma caixa de chocolate. Pode tomar uma Coca-Cola? Pode. Um copo de Coca-Cola no almoço do sábado, no almoço do domingo, mas não pode bater 1 litrão todo dia. Lógico, né? Então, assim, nada em excesso. Essas coisas que não fazem bem para a saúde é só o suficiente para matar à vontade. E sem problema de prejudicar o bebê. Café é a mesma coisa. Eu sempre adorei café, sempre fui viciada em café. Eu bato uma garrafa de café tranquilamente. Mas quando eu amamentava, não podia. Um café, assim, de manhã, tomo um café com leite, quer um cafezinho depois do almoço, um cafezinho à tarde para tomar com um pedacinho de bolo? Pode, mas não pode bater uma garrafa de café, porque excita demais o bebê, quem paga somos nós, né? Então, alimentação é isso, pode comer de tudo do que for da natureza que ajuda. E uma outra coisa importante é leite. Precisa tomar muito leite para ter leite? Não, não precisa. Leite é a mesma coisa que vocês tomavam antes de ficar grávida, a mesma quantidade, tá? Quem não gosta de leite não precisa tomar leite. O que precisa tomar para aumentar o leite? Água, muita água. De 4 a 6 litros de água por dia, tá? Porque tudo que o bebê vai ingerir tem que vir do que você vai ingerir de água. Então, realmente, água precisa aumentar muito. Toda hora tem que estar com um copinho de água junto de si. Aproveitando, eu sou viciada também, vou tomar um pouquinho. Senão fica seca a garganta. Não, eu tomo aqui. Já tomei aqui, agora já foi.
Então, aumentar bastante a quantidade de água que toma. E outra coisa importante no aleitamento, o que é? É a questão do descanso materno, tá? Com o passar dos dias, as noites mal dormidas vão levando a mulher a um esgotamento físico, a um cansaço, né? É lógico, você, principalmente quem é mãe de primeira viagem, não está acostumada a acordar de madrugada e quando o neném nasce precisa acordar 2, 3, 4 vezes, às vezes não dorme nada a noite toda, né? E isso, logicamente, ninguém vive sem sono, o sono é essencial para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Então, com o passar dos dias, se a mulher não repuser as horas de sono perdidas, ela vai ficando muito cansada fisicamente e isso sim pode diminuir a produção de leite. Então, a gente recomenda a vocês, quando saem da maternidade, nos primeiros meses do bebê, aproveitar o soninho do bebê da manhã ou da tarde para dormir junto com ele e repor as horas de sono que vocês perderam na madrugada. É nessa hora que a gente conta com os pais e com toda a família, né? É nessa hora que a mulher precisa realmente de uma rede de apoio. Porque como é que ela vai dormir em paz se ela tiver com a pia cheia de louça, com um tanque cheio de roupa, com compra no supermercado para fazer, com jantar para preparar, com uma série de coisas, né? Então, para que vocês possam realmente descansar em paz, vocês precisam contar com uma rede de apoio que inclui vovó, Dinda, papai e vizinhas e amigas e todo mundo que puder ajudar é bem-vindo. Ninguém pode amamentar por vocês na madrugada. Quem tem o leite é a mãe. Quem dá o leite para o bebê é a mãe. Mas o restante das coisas a gente pode delegar para outras pessoas fazerem por nós, ok? Ainda em relação à amamentação... Tem amamentação? Sim. E ela está no peito ainda e eu estou não. E eu perguntei pro médico, ele falou assim, ó, alimenta ela bem, e quando ela quiser no peito, você dá. Tem problema? Como funciona? Foi o obstetra que falou isso? Olha, Evelyn, eu acho bem complexo por uma série de aspectos, tanto o aspecto físico quanto o aspecto psicológico. Por quê? Porque no meu entendimento, não existe nada sobre isso. Quer dizer, a gente sabe o seguinte, você produz ocitocina e a ocitocina com o útero, o risco de aborto é maior. Na vida prática, a gente percebe que carregam a gravidez. Uma criança de 2 anos que se alimenta no seio da mãe e que vai rolar no seio da mãe dela, né? Então, já vai haver as 2 crianças que não necessariamente precisariam passar por isso. Então, eu sempre que as mães me perguntam a esse respeito, eu acho que assim, o ideal é desmamar antes do bebê nascer, né? Para que ela não venha competir com o bebê pelo seu seio, né? Ela já menina, você tem? Ela já teve o seu seio, né? Ela já se alimentou, ela já recebeu tudo que ela necessita. Agora a prioridade é de quem vai nascer. Então eu acho que o melhor é desmamar. Você está de quantos meses? Eu fiz 6. E ela mama muito ainda? Não, é mais à noite para ficar perto de mim, não para sentir meu cheiro. Então, nessa idade já dá para conversar com a criança. Olha, mamãe tem um neném aqui na barriga, agora o leite é do neném, né? Ou nem fala isso, a mamãe tá dodói, ou então o médico falou que a mamãe não pode mais dar, ou você já está mocinha, não precisa mais. Nessa idade já dá para conversar com a criança. Se ela não faz questão, você tem que fazer menos ainda. O ideal é distrair ela para tentar ela procurar cada vez menos possível, para ela entender que ela já é mocinha, que ela não precisa mais disso e que o bebê sim, quando nascer ele vai precisar e que quando ela foi bebê você deu para ela, né? Agora é a vez dele. Eu acho que tem que desmamar. Entendeu? Mais alguma pergunta em relação à amamentação? Depois todo mundo vai falar de amamentação, né? Outra coisa importante que a gente costuma orientar com relação aos cuidados de higiene do bebê. O bebê deve ser criado num ambiente limpo e arejado.
Então, todo santo dia de manhã, a gente deve abrir bem a casa, portas e janelas, para trocar o ar da casa. E é preciso compreender que o bebê pequeno não tolera cheiro forte, nem cheiro bom. Tudo que tem muito cheiro, problemas respiratórios e problemas de pele. Então, a gente tem que afastar da convivência da criança tudo que tem cheiro forte. O cheiro que mais prejudica o bebê é o cheiro do cigarro. Então, a gente pede, quem fuma na casa, quando o bebê chega do hospital, que fume sempre fora de casa. E quando for lidar com o bebê, sempre lavar as mãos com água e sabão, de preferência lavar o rosto e, se possível, trocar a blusa. Porque a hora que pega o bebê com o cheiro de cigarro na roupa, ele sempre rapidamente começa a ter problema de nariz entupido e daqui a pouco tosse e chiado no peito e muitas visitas ao pronto-socorro. Então, realmente, o cigarro é um cheiro muito ruim. Mas também, quando a gente ganha neném, a gente ganha muita coisa perfumada, né? Sabonete, japele, lavanda, óleo, talco, shampoo e 1000 perfumes. Enfim, no início, o bebê não precisa de nada disso. A única coisa que o bebê precisa nos primeiros 6 meses é um bom sabonete, de preferência líquido. Mas se não tiver líquido, pode ser em pedra. E aí, como é que faz para dar o banho no bebê? Você vai falar do banho, né? Ou não? Então eu falo. Como é que faz para dar o banho no bebê? O banho deve ser dado sempre primeiro só o rostinho. E no rostinho nunca sabonete, só água. Aí suja a mão com sabonete líquido, pouca coisa, porque todo e qualquer sabonete em excesso prejudica o bebê. Atrás da orelha, pescocinho, axila, umbiguinho, virilha, joelho e pé. O restante do corpo lava com o que escorre do cabelo. Aí já passa nas costas, mas é preciso evitar ficar ensaboando o bebê. Porque o excesso de sabonete também faz abrir eczemas e infecções de fungo na pele do bebê, tá? Então o banho deve ser rápido e eu costumo sempre recomendar banho com sabonete, 1 por dia. Se tiver muito quente, quiser dar mais banhos para refrescar o bebê, os outros só com água, tá bom? E aí tudo que ele ganha, põe para lá. Só depois de 6 meses que a gente vai começar a usar com moderação. Outra coisa, a roupinha do bebê. Toda a roupa do bebê, tanto roupa de cama quanto roupa de uso, a gente deve evitar nos primeiros meses sabão em pó e amaciante, que tem um cheiro muito forte. Então o que a gente vai usar? A gente vai usar ou sabão em pedra ou sabão de coco. Vai enxaguar bem a roupa para soltar o sabão e na última enxaguada deixar de molho num pouquinho de vinagre, qualquer vinagre, tá? Na mesma quantidade que usaria se fosse amaciante. O vinagre amacia a roupa do bebê e não faz mal para ele. E na hora que a gente passa a roupa, sai o cheiro do vinagre e ela fica cheirosinha. Então, pelo menos até 6 meses, não usar amaciante nem sabão em pó na roupa do bebê. E lavar separadamente, óbvio. Se alguém na família teve asma ou bronquite na infância, o pai ou a mãe, eu estendo essas recomendações até 1 ano de vida, tá? Falando em asma, eu volto para o aleitamento. É mais uma importância do aleitamento materno. Quando alguém que teve asma na infância, bronquite, né, que vivia no pronto-socorro fazendo inalação com Berotec e às vezes internava, pneumonia, não sei o que, depois cresce, né, geralmente fica com rinite, coça muito o nariz, espirra muito, fica muito sufocado. Essa é a evolução natural da doença alérgica na pessoa. Mas se eu tive asma na minha infância, a chance do meu filho ter asma também é de 50%. Se pai e mãe tiveram, é quase 100%. Eu não posso evitar que uma criança tenha asma, porque isso é genético. Mas a gente pode retardar o surgimento dos primeiros sintomas, dependendo do ambiente onde ela vive, tá? Então, a principal medida para evitar o surgimento da asma no primeiro ano de vida, qual é? Aleitamento materno exclusivo. Por quê? Porque você vai oferecer para o bebê uma proteína de leite humano, com a qual ele tem condição, condição de digerir, que não tem nenhum elemento estranho para ele.
Quando a gente oferece uma proteína estranha, que todos esses leites em pó derivam de leite de vaca. Quando a gente oferece uma proteína estranha para o bebê, o organismo dele pode reconhecer aquilo como um antígeno, como uma coisa que um agente inimigo, e isso pode desencadear uma reação inflamatória e pode ser refletida como uma crise de asma, uma crise de chiado no peito. Então, a melhor forma de evitar, de retardar o surgimento de uma asma é aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, tá bom? Mais um benefício do leite materno. Aí esses são os cuidados em relação à higiene. Vocês também não devem usar perfume, quem lida com o bebê, tá? A mãe é sabonete, shampoo, condicionador, desodorante e um hidratante, tá bom. Chega, não pode ficar usando muita coisa, e todo mundo que cuida do bebê, o pai, a avó, as dindas e etc, tá bom? Na casa, a gente pede para não usar também produtos de cheiro forte. O ideal é limpar a casa com água, sabão e álcool. Se quiser passar um Veja, um produtozinho para desengordurar o chão, deve ser bem diluído e deixar a criança fora do ambiente pelo menos 1 hora depois que você usou qualquer produto. Sempre tirar o bebê de um cômodo antes de limpar o cômodo e evitar levantar poeira. Vamos tirar o pó do chão e dos móveis no pano molhado, tá bom? As pessoas perguntam muito sobre repelente. Repelente hoje, existem produtos à base de icaradina, que são os que vocês estão usando na gravidez. Pode usar no bebê já a partir de 2 meses. Mas até 2 meses nada, só repelentes mecânicos, né? Calça comprida, blusinha, mosquiteiro. E existe um que é de tomada, que lá em Oswaldo Cruz vende na Droga Raia, né? Na farmácia. Em alguns lugares vende em loja de material de construção, que é um repelente ultrassônico. Você coloca na tomada, mas não tem substância nenhuma, não tem pastilha, não tem líquido, não tem nada. Ele emite ondas de ultrassom que espanta os mosquitos numa área pequena, né? Mas é também uma sugestão boa para espantar os insetos nos primeiros meses da vida do bebê, tá ok? Outro cuidado que a gente recomenda em relação aos primeiros dias do bebê e até ao banho de sol. Através do banho de sol, que a pele da gente produz vitamina D, do contato da nossa pele com o sol, de todos nós, desde o bebê até nós. E a vitamina D é essencial para formar ossos fortes. Não existe vitamina D em nenhum alimento. Hoje nós prescrevemos vitamina D para as crianças sob forma de gotinha, mas a gente tem sol de graça no quintal, né, o ano todo. Então a gente recomenda sim colocar o bebê direto na luz do sol, todo santo dia de sol, para sintetizar a vitamina D espontaneamente. O banho de sol pode ser dado logo depois da alta. Como é que faz? Agora nos meses mais frios pode agasalhar a criança e dar banho de sol na mãozinha, no pezinho e no rostinho. 5 minutinhos de frente, 5 de costas, mais ou menos antes das 10 da manhã, que é o horário bom do sol, ou depois das 4 da tarde. Nos dias mais quentes pode botar menos roupinha no bebê. Quanto maior a área do corpo que tem contato com o sol, mais vitamina D a criança produz. E o banho de sol deve ser dado todo santo dia de sol, até que o bebê aprenda a andar e possa ir sozinho ao sol, porque ele precisa do sol a infância toda, tá? Não é só nos primeiros dias de vida. Durante toda a infância ele vai precisar, tá bom? E agora, dúvidas? Querem saber alguma coisa? Querem que eu fale de alguma coisa? Fabiana me pediu para falar de cólica, né? Essa aqui é minha netinha, ela está com 3 meses hoje, essas fotos foram feitas ontem e essa é a maior satisfação do aleitamento materno, né? É o vínculo da mãe com a criança, né? É a habilidade que a gente vai adquirindo de interpretar do aleitamento materno, é isso, olha que delícia.
Sorriso. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco. Oi. O leite materno, durante a gestação, ele já desce, Mulher que já sente. Mulher que não tem. Mulher que já produz na gravidez e que quando chega na maternidade já tem. Mas a imensa maioria não, só depois que nasce o bebê. Inclusive a descida do leite é um negócio bem complicado, né? Porque essas cesáreas... Vamos deixar... Não, essa Geise eu sei, eu conheço a Geise. Ela que quer cesárea, Então, dos problemas da cesárea com data marcada é essa, né? Que o trabalho de parto, a contração do útero, ela também vai estimulando a produção do leite, né? A descida do leite. Está saindo já, mas não é o... É o colostro, hein? Não é o colostro, está saindo já. Que bom. Então, Então, assim, eu falei, eu vi muito, igual a moça falou, eu sei a importância do parto normal, a recuperação é melhor. 1000 vezes. Né? Mas eu não quero, eu não quero de jeito nenhum. Até falei pro meu esposo, tinha mola no curso anterior, né? Eu falei pra ele, se ela falar, eu vou falar que eu não quero cesárea. Eu quero cesárea, não quero ter parto normal. Você amamentou ela? Sim, eu amamentei ela. Isso ajuda bastante, né? Você já tem o caminho feito, já sabe amamentar, ajuda bastante. Então a descida do leite, gente, quando a gente faz uma cesárea fora do trabalho de parto, o corpo ainda não se preparou para nascer. Aí às vezes ele vai descer, e mesmo quando tem o parto, a gente tem o colostro nos primeiros dias, que é suficiente para alimentar o bebê, ele tem preparo para esperar essa descida, mas a descida mesmo vem do terceiro, do quarto dia. Aí a gente sente realmente o peito encher, e aí é que vem os problemas, às vezes empedra, às vezes racha, às vezes a criança não consegue nem pegar de tão cheio que fica, né? A maioria dos problemas em relação à amamentação vão surgir nesses primeiros dias, que é justamente nessa hora que a gente precisa procurar a rede de apoio e quem entenda do assunto para conseguir nos ajudar a esvaziar, a diminuir a produção excessiva, enfim, elas vão falar bastante sobre isso, tá? Outra coisa que em consultório e em posto de saúde é o que mais aterroriza as mães, né, e os pais, são as cólicas, né? Antigamente tinha um conceito de cólica, que eu já cheguei até a usar esse conceito muito, mas hoje em dia mudou. Que a cólica tinha que aparecer depois da terceira semana de vida e que durava 3 horas por dia e tal. Hoje mudou, tá bem mais amplo. A cólica é toda e qualquer dor, sem explicação, num recém-nascido saudável, sem nenhum problema de saúde. Então ele nasce bem, pesando bem, ele tá mamando, tá fazendo cocô, tá fazendo xixi, tá ganhando peso bem, mas de repente ele chora. E ele chora, e ele chora muito, chora forte. É cólica, né? Acontece, é muito frequente, tem múltiplas causas, a gente nem conhece todas, a gente ainda não tem domínio de todo o mecanismo de desenvolvimento da cólica. A única coisa que a gente sabe é que passa, né? Vai passar. Passa todo dia e passa depois de alguns meses. Então, todo dia tem aquela hora do desespero, que a criança chora. A gente tenta medidas comportamentais, vira a criança de barriguinha para baixo, tenta esquentar a barriguinha, tenta colocar barriga com barriga. Às vezes dá algum remédio, mas comprovadamente, cientificamente, não existe nenhum remédio que efetivamente possa tirar a cólica do bebê. É somente com o passar dos dias. Então, a melhor coisa que a gente recomenda para as famílias quando o bebê tem calo é procurar manter a calma. Procurar manter a calma, procurar acalentar o bebê e esperar que vai passar. Amanhã vem de novo, até que um dia não vem mais. E aí a gente fala, passou, né? A outra dúvida que ela me fala. Não,
Isso daí é um negócio que chama reflexo gastroenterocólico. A criança mama, à medida que ela vai deglutindo, todo o intestino dela vai se contraindo. E aí dá essa dorzinha quando ele mama. Mas isso não tem relação com os gases. A criança que amamenta, geralmente ela tem mais gases do que quem mama na mamadeira. Muitos não se incomodam com os gases e muitos se incomodam. Então, isso varia muito de criança para criança. Tem criança que tá com a barriga um tambor, você bate, pô, mas ele tá bem, tá dando risada. Tem criança que nem tem tanto assim, mas se conta, os gases geralmente você sente depois que ele já mamou, depois que ele já fez cocô e ele continua incomodado. Aí é a cólica. Mas os gases geralmente é antes de fazer cocô, né? Hoje os transtornos gastrointestinais mais comuns dos bebês são as cólicas, a disquesia, que é uma coisa muito comum, né? O que é? A criança faz força e não consegue fazer cocô, mas faz força, até que finalmente ele consegue fazer, mas ele sofre muito antes de fazer. Isso também faz parte dos primeiros dias de vida do bebê, dos primeiros meses. Eu costumo dizer que até isso é um aprendizado para ele. Porque ele faz força, mas ele não consegue relaxar o esfíncter e deixar o cocô sair. Então ele precisa de uma coordenação, isso só vem com o passar dos meses. Enquanto isso, ele chora muito e a gente fica aflito, mas não tem o que fazer. Ele tem que aprender a relaxar e soltar o cocô. Só ele vai aprender isso, ninguém vai poder ensinar isso para ele. E a outra mais comum também é o refluxo, né? Que é a criança que golfa. Tá? A grande maioria dos refluxos é normal até 6 meses de idade. A principal causa do refluxo nos primeiros meses de idade, em geral, é tanque cheio, muito leite, né? Eles vão mamando. O bebê pequeno, ele tem um reflexo da sucção. Se você passar o seio aqui, ou se você passar a mão aqui, em qualquer hora do dia ele vai virar e vai abrir a boquinha e vai querer pegar o leite. Quer dizer, ele pode estar com leite até aqui. Se você passar o seio aqui, ele vai virar e vai sugar. Ou seja, não cabe mais. Aí o que acontece? Ele joga para fora, né? Então, em geral, quando a criança golfa, o que precisa fazer é levar ao médico, né, ou a equipe de saúde da família, a equipe que possa cuidar do bebê para ver se está ganhando peso bem, se está fazendo cocô direitinho, se está fazendo xixi direitinho, porque na imensa maioria das vezes não prejudica o bebê, tá? Faz parte. E com o passar dos meses, tende a resolver. Tá bom? Acho que eu já falei muito, né? Foi. Ah, sim. Essa é a nossa mensagem final. Sejamos como o girassol. Um sinônimo de longevidade, vida longa, nutrição e calor, né? Afeto e amorosidade também. Além de tudo isso que eu falei, ajudam muito a criar o bebê mais calmo e mais saudável e mais feliz. Eu agradeço a atenção de vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Valeu, obrigada.